E adivinha? Vão ressuscitar o Niemeyer. Nada disso. É uma brincadeira como outra qualquer. Vou te contar uma história que provavelmente seja a história mais curiosa que tu vai ouvir sobre construção, sobre arquitetura do Brasil de todos os tempos. Foi o maior golpe imobiliário que já aconteceu em solo nacional e tem todo o roteiro de uma história perfeita. Ela começa com um sonho megalomaníaco, um time de muita qualidade técnica envolvida e uma pitadinha de malandragem que a gente conhece muito bem. Esse é o tema do nosso projeto de quinta de hoje. Em 1958, Múcio Ataíde, político mineiro, guarde essa informação, ela é bem importante. Ele teve uma ideia, no mínimo, ousada. Ele queria transformar uma zona até então pouco conhecida ou pouco habitada do Rio de Janeiro, que era a Barra da Tijuca, em um espaço realmente pulsante. Quase uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. Para isso, ele precisava de um bom traçado, de um bom projeto urbano. Então ele trouxe o melhor cara que o Brasil já produziu, Lúcio Costa. Lúcio Costa no time, quem melhor para fazer os prédios do que o parceiro do Lúcio? Com aquela pressa que o caracterizava, né? Então ele trouxe o Oscar Niemeyer para criar os empreendimentos em si. Seriam 76 torres extremamente altas para abraçar todo esse projeto. Esse era o escopo do sonho do Ataíde. Originalmente, esse projeto tinha o nome de Centro da Barra. Só que, sendo tão grandioso assim, o que ele pensou? Preciso de um nome forte. O nome passou a ser, então, Ataídeville. Só isso já fala um pouco do ego do cidadão. De modo que... Mas, infelizmente, a história não teve um final feliz. Tudo começou com Lúcio Costa saindo do projeto. Ele não conseguiu o apoio que ele imaginava para implementar o plano piloto e o plano diretor do empreendimento, do traçado urbano do governo do Rio de Janeiro, e com isso ele acabou se retirando do projeto. Porque o interesse da pessoa, quando o seu problema está em jogo, é um. Se trata de coisa coletiva, muda completamente, ele já muda de opinião, acha que tudo vai errado. É engraçado. Por outro lado, os apartamentos, por ser um prédio cilíndrico, os apartamentos em fatia, ou mais ou menos com o desenho de uma fatia de pizza, acabaram não agradando boa parte dos possíveis interessados. Com isso, ele já não conseguiu ter aquele boom de vendas inicial que ele imaginava. Para reduzir um pouco o custo dos apartamentos, eles começaram a diminuir a planta, o que afugentou ainda mais alguns possíveis compradores. Eu queria fazer uma arquitetura nova. Hoje, a gente sabe que apartamentos pequenos, de seus 40 metros quadrados, eles são até usuais, mas na época era um desafio e esse desafio não foi muito bem aceito pelos possíveis moradores. Eu gostava de desenhar. Para justificar os atrasos da obra, o que um bom político faria? Trazer a opinião pública para o lado dele. Foi exatamente o que a Ataíde fez. Ele contratava matérias de jornais e revistas para falar a seu favor, pagando, obviamente, para essas matérias saírem, justificando que nada mais era do que um bloqueio econômico que a construtora estava sofrendo do governo federal. Por conta disso, ele não tinha acessos a financiamentos do BNDES, por exemplo. Então essa foi uma das estratégias, das inúmeras que ele utilizou para tanto vender os apartamentos lá no início, em planta, e também depois para justificar os inúmeros atrasos e problemas em todo o desenvolvimento da obra. Já naquele tempo, ele tinha problemas de verba, essa coisa toda, né? Depois de décadas se arrastando nas obras ou no lançamento delas, apenas 2 das 76 torres foram finalizadas. Com 36 andares e mais de 120 metros de altura, elas são os prédios mais altos ou estão entre os prédios mais altos dessa região do Rio de Janeiro. Do sonho ambicioso do Ataíde, o que efetivamente ele deixou de legado foi a educação, porque ele ensinou as pessoas a pesquisarem melhor as construtoras e incorporadoras antes de comprarem em planta. Porque de resto, muitos que compraram aqui perderam tudo, nunca foram
ressarcidos ou até faleceram antes disso acontecer, e a maior parte do terreno, que receberiam as 76 torres, foram vendidas para outras construtoras que acabaram construindo empreendimentos ali. Mesmo assim, com tudo que estava acontecendo, sabendo desses problemas e das mudanças, dos atrasos, até os anos 90, o Ataíde seguia divulgando o seu empreendimento como se ele fosse ainda sair do papel e ser um case de sucesso a nível Brasil. E ele foi lançado em 1969. Isso foi acontecendo até 2005, quando a empresa finalmente abriu falência. Que o importante é a intuição. E aí, tá gostando do vídeo? Então já sabe, deixa o teu like, já deixa o teu comentário também, comente se tem alguma coisa parecida acontecendo aí na tua cidade, ou se tem um empreendimento já construído pela metade que ninguém sabe muito bem, mas tá ali desde que tu é vivo. Já coloca isso pra gente, porque é bem importante, a gente sempre dá uma lida boa aqui nos comentários e filtra bastante para trazer os nossos próximos assuntos. Se você não conhecia o nosso canal, já te inscreve também, ative o sininho e sempre que a gente publicar um vídeo novo, a gente vai te avisar. E agora, a ressurreição do Niemeyer. E ela vai se dar na Torre H. A Torre H é aquela que nunca foi entregue, nunca foi finalizada. Ela tem 455 apartamentos ao todo e desses, 250 haviam sido vendidos lá no lançamento, ou pelo menos nos primeiros anos ali do lançamento e início das obras. Agora, 40 anos depois de tudo que aconteceu, essa torre foi finalmente comprada em um leilão por uma outra construtora, lá de Brasília. E o que essa construtora vai fazer? Ela vai finalizar a obra mantendo boa parte da ideia original. Foram 150 milhões previstos para finalizar esse empreendimento e ele vai manter o caráter ainda residencial com algumas áreas comuns bem elaboradas na parte especialmente do térreo. Vou mostrar um pouquinho de tudo que eles estão pensando aqui. Ah, e o detalhe, por que da ressurreição? O nome do empreendimento, a Torre H, agora ela vai se chamar Niemeyer 360. E tem uns detalhes bem legais aqui que a construtora teve uma sacada boa que eles vão utilizar além do nome original do primeiro arquiteto que criou esse empreendimento. Olha só. E essa aqui é a nova cara da Torre H. Agora Niemeyer 360. Será feita, como dá para ver, uma modernização gigantesca na fachada. Ele passou de um edifício modernista, concreto e fechamentos ali em alvenaria, muito mais sóbrio, para praticamente um edifício high-tech. Toda essa parte do térreo gigantesca aqui, que são 7.000 metros quadrados de área construída, ele vai ser adaptado, pelo menos na parte interna ali, composição e texturas, e todos os apartamentos tiveram a alvenaria quebrada para dar uma abertura um pouco maior de ventilação e iluminação ali, que na verdade é uma necessidade até nos dias atuais, especialmente por conta de apartamentos tão compactos, são 40 metros quadrados, pelo menos na planta original, então toda a ventilação, sala, estar, cozinha, se dá por uma única grande abertura agora, antes eram aberturas mais reduzidas, então é uma necessidade para os nossos dias, especialmente pela questão do clima hoje. Olha eu dando pitaco aqui no projeto do Oscar. Toda conversa fiada. Esse edifício todo em pele de vidro no Rio de Janeiro vai ser muito quente em boa parte do ano, então vai obrigar, com certeza, a uma boa ventilação forçada. Ar-condicionado, talvez um sistema de ar-condicionado central, o que é um outro ponto por conta de ser um edifício muito antigo. Então todas essas adaptações e necessidades que a gente tem tecnológicas para os dias de hoje vão ter que ser adequadas ou readequadas para um edifício de 40 anos que nunca foi habitado. É um problema. Problema esse que está sendo estudado e adaptado, ou já foi, porque esse empreendimento está sendo construído, vai ser entregue em 2025. Ele está sendo feito pelo Paulo Sérgio Niemeyer, que é bisneto do Oscar Niemeyer, o que para mim foi uma sacada genial da incorporadora e da construtora, porque resgatou ou deixou no mesmo escritório, na mesma família, a responsabilidade por seguir o legado originalmente feito pelo Oscar. Então, ponto para eles, achei isso muito legal. Não estou aqui para criticar, mas se vocês insistem, esse prédio é muito mal feito. E para quem ficou curioso, a gente vai mostrar agora as plantas do Niemeyer 360. O empreendimento conta, obviamente, com os 35 andares originais. 13 apartamentos por andar, sendo esses estúdios ou apartamentos de um quarto que podem virar até 3 quartos, caso a pessoa compre outros apartamentos ali próximos e retire as paredes internas para fazer um apartamento um pouco maior. Essa possibilidade é possível sim, só que
ela não vai ser entregue pela construtora. Isso só pode ser feito após a BITS, que é o momento que a construtora entrega o empreendimento, e aí sim tem que entrar com toda a burocracia na prefeitura, solicitar uma alteração e fazer a adequação da sua reforma interna. Porém, é possível. Né? O resto é um pequeno detalhe e tal, mas a coisa mudou. Estúdios. São apartamentos mais compactos, como a gente consegue ver, as plantas elas são inteligentes, muito perto do que a gente tem hoje. Isso aqui é até legal de ver o quanto o Niemeyer era relativamente visionário, porque isso aqui, para nós, hoje em dia, é totalmente usual. Só que na época, ele não foi nem bem aceito, apartamentos tão pequenos assim. Então, talvez por isso ele não tenha sido também um sucesso de vendas na época. De 76, apenas 2 torres foram finalizadas, isso quer dizer muita coisa. Apartamentos de 1 a 3 quartos, ou a composição, 2 quartos e um escritório, enfim, o que a pessoa quiser montar nesse novo formato. Por que novo formato? Porque nada mais é do que um estúdio replicado. O estúdio tem 40 metros quadrados, então a gente, acrescentando mais um estúdio ao lado, passa-se a 80 metros quadrados, que é um tamanho bem bom, super confortável para fazer um apartamento de até 2 quartos. Então, possibilidade legal. Que na real não é uma possibilidade. Se tem dinheiro para comprar 2 apartamentos, se quer fazer 2 estúdios, quer fazer um apartamento, 10. E a cobertura duplex. Essa é uma possibilidade bem interessante, é muito bonito, fica legal, a vista é sensacional, mas tem, quanto mais alto for um apartamento em um edifício, mais caro ele é, e isso para qualquer região do Brasil. No Rio de Janeiro, isso chega a valores bem consideráveis. Eu consegui a planilha de custos aqui, mas vou dar mais ou menos um valor de metro quadrado base. Ele tem, ou vai de 15 a 21 mil reais o preço do metro quadrado desse empreendimento. Então é bem considerável, sim, é um valor que para a maioria do Brasil ou do brasileiro está totalmente fora da realidade, mas tá no Rio, né? Essa conversa chata de arquitetura, né? Resgatar esse empreendimento é muito mais do que retomar um projeto inacabado. É trazer a assinatura do Niemeyer de novo à vida e talvez isso seja muito legal e tomara que ele funcione. Só que eu te pergunto, será que isso aqui não é uma decisão ruim? Será que um prédio tão antigo assim, ele não está com tantos problemas acumulados ao longo do tempo que era melhor ter colocado abaixo e construir algo novo naquele lugar? Será que não é só uma jogadinha de marketing ali? Te pergunto, isso aqui realmente foi uma boa ideia ou é um projeto de quinta? E se você pensa em construir um dia, não faça como o Ataíde. Planeje-se financeiramente, busque informações, não dê um passo maior que a perna, não seja megalomaníaco, porque muitos dos problemas acontecem assim. Falta de planejamento financeiro, pensar algo que não vai conseguir pagar ou contar com um financiamento que talvez não exista futuramente. Exatamente o que ele fez. Então se certifique, se você precisa de um financiamento bancário, vá atrás do banco antes de contratar arquiteto, de comprar terreno, de iniciar. Porque talvez o mais indicado para você seja comprar um apartamento, um imóvel um pouco menor e depois sim, ao longo dos anos, acabar construindo e planejando a sua casa, se esse for o seu desejo. Se agora a sua vontade for comprar um imóvel próprio, talvez um apartamento mais compacto, numa região bem localizada, se certifique bem da construtora, da incorporadora, busque essas informações e saiba o que ela fez antes, para não embarcar numa furada, como muitos embarcaram no Ataíde viu, certo? Eu sou o Felipe de Oliveira Vieira, pode me chamar de Fifo. Foi um prazer te ter por aqui. O nosso escritório Arquitetura Direcionada tem esse canal para falar um pouco mais de arquitetura, curiosidades da arquitetura, trazer os nossos projetos e comentar algumas coisinhas de análise de projetos de outros profissionais também, o que é uma coisa sempre legal de ser feita. Então acompanhe nosso trabalho e até uma quinta por aí. Valeu! Tchau! E ninguém entende arquitetura. Toda conversa fiada.